Bom, primeiro, seja bem-vindo. A gente está dando continuidade aqui a toda a construção de conhecimento sobre reeducação alimentar. E uma coisa que eu quero trazer para vocês na aula de hoje é um pensamento do que talvez possa ser o motivo que desencadeou em você o teu excesso de peso ou até a sua obesidade ou baixo peso, né? Quais são as características que a gente precisa avaliar da nossa hereditariedade, por exemplo, que possa ter nos conduzido a ter a realidade alimentar que nós temos hoje. A cultura que nós adquirimos com as nossas mães, com as nossas avós ou com aquele cuidador, que hoje faz parte do meu estilo de vida. Tudo isso tem a ver com a rotina alimentar que você vive hoje. E a gente precisa avaliar com muito carinho esses pontos, porque se a gente conseguir identificar lá no nosso interno que precisamos mudar um determinado ponto, faça isso por você. A mudança, ela não é fácil. Por isso que reeducação alimentar, ela precisa ser estruturada. Mas ela é totalmente possível uma vez que você se priorize, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses principais fatores na aula de hoje e lógico, né? Que eu vou trazer uma pitada lá no finalzinho da nossa aula sobre como você começar a organizar a tua alimentação para favorecer o teu índice glicêmico, melhorar a tua saciedade, reduzir a ansiedade e começar a pensar numa adequação de peso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa levantar na nossa bandeira é o fator hereditário. Esse fator, ele vem dos pais para a gente, principalmente da nossa mãe, e a não ser que ambos, pai e mãe, sejam obesos, tá? Caso contrário, a gente acaba pegando essa parcela um pouquinho a mais das nossas mães. Então, normalmente, se eu tenho uma mãe que tem excesso de peso, a facilidade da criança também ter essa dificuldade, isso pode acontecer. Mas lembrem-se, isso pode acontecer. Existem casos diferentes, tá? Outras questões que a gente também precisa entender é qual é a herança cultural que nós carregamos na nossa rotina alimentar. O que você faz igual à sua mãe, ou à sua avó, ou àquela tia que você ama, que cuidou de você, e que você traz até hoje como uma rotina. Um exemplo é leite com achocolatado, mais um pouquinho de açúcar. Será que isso acontece? Excesso de açúcar no cafezinho, aquele fio de óleo a mais no fundo da panela do arroz. Gente, a gente precisa entender que os pequenos detalhes mudam o jogo. Quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de rotina e reeducação alimentar, não tem data para acabar. Então, se eu estou falando de tempo, eu estou falando da minha vida, eu estou falando de longevidade, esses detalhes importam e importam muito. Será que você começou a beber a água que a gente explicou lá na primeira aula? Porque se você não estiver tomando água, talvez você já tenha aí estando atrasado no seu processo de reeducação alimentar. Por quê? Porque a água é vital para a vida, a água é vital para o controle de peso, para a eliminação de toxinas. Como é que um corpo emagrece se ele se sente sujo, intoxicado diariamente, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos olhar, vamos ampliar a nossa visão sobre o nosso próprio eu. A gente precisa também olhar com muito carinho fatores hormonais. Como era você, menina, mulher, antes da primeira menstruação? Você tinha excesso de peso, você era baixo peso. O que mudou com o teu corpo? Homens também. O que aconteceu no momento do estirão? No momento do desenvolvimento genital de vocês? Como você era antes e depois de quando você se viu com um corpo mais maduro, tá? As oscilações hormonais, elas também estão ligadas com o desencadeamento do nosso biotipo, de como a gente vai se manter. Então eu tenho tantas mulheres que eram tão magrinhas e depois que menstruam engordaram tanto, ou começaram a tomar anticoncepcional e tiveram uma alteração no peso. Eu tive essa alteração de peso
depois da minha primeira filha, da Giovana, porque eu comecei a tomar a anticoncepcional injetável e me fez muito mal. Então a gente precisa olhar para isso e entender esses fatores, porque tudo isso, gente, tem a ver com o seu metabolismo. E metabolismo precisa funcionar, precisa ser uma engrenagem que trabalha limpa e que trabalha a nosso favor, tá? A gente vai chegar no contexto disso. Outro fator que é importante vocês observarem é: alguma vez vocês já medicaram? Será que lá atrás você tomou excesso de chá? Você já tomou uma medicação para emagrecer e acreditou que só tomando medicamento você iria emagrecer? Ou, na atualidade, apenas aplicando injeção, você está acreditando que você vai emagrecer? Existe uma diferença muito grande de um emagrecimento eficiente, adequado, com manutenção muscular, qualidade de unha, qualidade de cabelo, e um emagrecimento só na balança que vem com flacidez e desnutrição. Existe uma diferença muito grande sobre essa qualidade da composição corporal. Por que a gente tem que olhar para isso? Porque o nosso corpo não foi feito para sofrer. O teu corpo ele vai querer recuperar essa perda. E aí vem o reganho de peso e aquela porcentagem a mais de peso, tá? E outras questões. Será que nós temos aí quesitos psicológicos que a gente precisa observar com carinho? Será que eu desconto a minha tristeza na comida, no doce? Será que eu sou aquela pessoa, mãe e pai tem muito disso, que não pode deixar o restinho de comida do filho do prato e começa a comer? Né? Porque quando era criança não podia deixar resto. Então, vamos olhar para isso. Vamos ver como é que está a nossa realidade, como é que está a nossa conduta. Não é que exista certo ou errado, mas a gente precisa olhar para aquilo que é bom. E se a gente identificar que podemos melhorar determinados fatores, por que não fazer? Exemplo, se eu vejo que o meu filho é uma criança e come pouco, eu não vou encher o prato de comida dele. E se eu não quero deixar o restinho dele, então eu não vou comer o meu. Eu vou começar pelo restinho dele, completando o que eu preciso. Eu não preciso desperdiçar. Tudo vem de acordo com a sua interpretação e de acordo com a sua postura perante a ação que você tem que fazer, né? E se a gente vier identificar que existem quesitos psicológicos, uma grande sugestão: busque ajuda para você conseguir organizar esses sentimentos e que a comida não seja um escape para isso. Eu estive à frente por alguns anos junto da equipe de cirurgia bariátrica da cidade de São Roque e eu posso dizer que nós tiramos muitos pacientes da fila, tá? E por que a gente tirou o paciente da cirurgia bariátrica da fila? Porque a gente cuidou dele como um todo. Então, eu tinha psicóloga, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, tinha terapeuta ocupacional, eu tinha um clínico, eu tinha um endócrino, eu tinha um pneumo. Todo mundo olhando para esse mesmo paciente, ensinando ele a respirar, ensinando ele a ter postura ao sentar, postura ao se alimentar, reduzindo a ansiedade. E se uma pessoa, por reeducação alimentar, que está numa obesidade mórbida, consegue reduzir em um ano de 30 a 50 quilos pela alimentação, pela conduta, por que talvez uma pessoa que precisa perder 5, 6, 7, 12 quilos não vai conseguir? A diferença está no quanto você se permite viver o processo da reeducação alimentar. Porque reeducação alimentar é algo contínuo, não tem dia para acabar. Mas começar, eu espero que seja agora. Então, olhe para tudo isso com muito carinho, tá? Pri, você é contra a cirurgia bariátrica? Não. Atendo, tenho diversos pacientes que eu adoro e que eu assinei a carta, porque são casos e casos, tá? Mas a gente não precisa, muitas vezes, se expor a isso se a gente sabe que uma parcela dessa mudança depende de mim, depende da minha conduta. E entenda que peso adequado é aquele que está alinhado com o teu biotipo, com a tua característica, com a tua altura, com a tua idade. Não adianta a gente desejar um corpo lindo, escultural, maravilhoso do outro, porque eu sou eu. Então a gente precisa buscar melhorar a nossa própria
composição, com limites, com qualidade, com carinho e com respeito. Um corpo que emagrece de forma saudável, ele vai se manter magro e saudável, tá? Entendam isso, tudo isso é um processo. O processo leva tempo, e esse tempo depende do seu compromisso com você, depende da tua disciplina, da tua automotivação em se cuidar, tudo bem? E a gente vai falar também sobre questões que, de repente, mudam no dia a dia e que interferem também na nossa alimentação. Primeiro, mudança de emprego. Se eu mudo a minha rotina, se eu mudo o meu ambiente, isso pode impactar na minha alimentação e eu preciso conseguir observar isso. Se eu sou uma pessoa que trabalha na rua, que tem que comer dentro do carro, que não tem lugar adequado ou é pontual, né? Não é sempre o mesmo local para se alimentar, eu preciso começar a entender que eu tenho que ter estratégia, porque só ter aquela dietinha ali não vai funcionar, porque não é uma realidade para mim. Tudo isso é muito importante. Se a gente muda, por exemplo, de estado, gente, o impacto cultural alimentar é gigantesco, ele é absurdo. Alimentos que eu gostava eu não encontro, outros que eu não conhecia eu vou ter que experimentar, então tudo isso leva muito tempo e você precisa olhar para isso como algo importante na criação da sua rotina alimentar. Abandono de atividade física também é algo que precisamos observar com muito carinho. Por quê? Quando uma pessoa se movimenta, pratica um exercício físico, ela tem um determinado gasto calórico. Se ela acessa isso de repente e não reduz a alimentação, o excedente calórico, excesso de peso. Então, olhem para isso também. Se você mudou de alguma forma a tua rotina e o teu gasto calórico, isso também pode impactar no teu peso. E isso é algo que precisa ser avaliado. E, gente, isso é de pessoa para pessoa. Somos únicos, né? E uma coisa que a gente vai ter que desenvolver e que eu adoro é a aptidão culinária. Pri, eu preciso saber cozinhar? Mais ou menos. Você precisa ter criatividade para, com a habilidade que você possui, organizar de uma forma que funcione bem para você, tá? Então, exemplos. Pri, eu não sei cozinhar, vamos aprender a fazer lanche saudável e equilibrado. Gente, não é porque eu tô comendo pão integral com mussarela e alface que tá saudável. Existe uma diferença muito grande em ser saudável e estar adequado nutricionalmente ao meu metabolismo. Se eu estou em busca de perder peso, eu preciso aumentar o grau proteico, eu preciso aumentar as fibras, e existe uma jogada importante aí no meio de tudo isso, que é comer fibra antes do restante da comida, tá? Se eu quero ganhar peso, eu preciso trabalhar com gordura, carboidrato e proteína praticamente na mesma quantidade. Então, comer alimentos saudáveis não quer dizer que esteja nutricionalmente adequado a você. Pode estar com deficiência, sim, de adequação nutricional, tá? Na reeducação alimentar, a gente ensina vocês a observarem isso sem a obrigatoriedade de atingir calorias, mas uma adequação de organização, isso vocês precisam aprender. Eu vou começar a fazer isso nessa aula. Então, no finalzinho, eu vou explicar como é que vocês montam esse prato de refeição de acordo com o objetivo que você tem. Por isso que é individual e é no tempo de cada um. Por quê? Porque tem a ver com a sua rotina, porque tem a ver com aquilo que você gosta, porque tem a ver com o seu objetivo e principalmente com o tempo que você quer adquirir esse objetivo. Eu olhando para mim hoje, depois de uma segunda maternidade, é totalmente diferente a velocidade que eu quero em conquistar, por exemplo, uma estética corporal do que eu tinha antes. Hoje eu não troco, eu, Priscila, eu não troco uma refeição em família na minha casa, que muitas vezes eu preparei com a ajuda, tanto do marido quanto da minha filha, e agora até do Pedrinho, né? Por exemplo, para tomar um shake, por mais adequado nutricionalmente que esse shake seja, tá? E a gente pode ensinar também essas adequações para vocês.
Por quê? Porque para mim é muito mais importante a convivência com a minha família. Então eu estou nutrindo o meu corpo, talvez eu esteja desacelerando o meu processo, mas está tudo bem, porque é o meu objetivo, né? Estar com a minha família, fazer refeições, criar momentos, criar memórias e principalmente estimular sobre saúde, qualidade de vida. Esse estímulo precisa ter. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que essas questões sociais, elas impactam diretamente. Elas podem nos afastar, como elas podem nos aproximar. Quando a gente se afasta de pessoas que a gente gosta, quando a gente se afasta daquilo que nos faz bem emocionalmente, será que vale a pena? Então pense numa dieta restritiva. Será que você ficar o dia todo sozinho vale a pena? Será que você não está numa roda de amigos, talvez tomando uma taça de vinho, com equilíbrio, com responsabilidade, com planejamento? Será que não vale a pena? A educação alimentar te traz isso, te traz esse poder de você colocar para você o seu limite, a sua meta, e isso é sobre você, não é sobre mais ninguém. O bacana de tudo é exatamente isso, que quem coordena esse jogo é você. Por isso que eu sou apaixonada por reeducação alimentar. Porque se um paciente meu me encontrar tomando um sorvete na rua, gente, eu não tenho vergonha nenhuma. Tá dentro do meu objetivo, tá dentro do meu planejamento. Eu sei a última vez que eu tomei um sorvete, né? E se trata da Priscila, não é da nutricionista. É a vida da Priscila, os objetivos da Priscila. Então, isso eu acho que é importante a gente ressaltar, porque se trata de você, dos seus objetivos, das suas conquistas, tá? As pessoas também precisam entender que o nosso corpo, ele tem um tempo para entender a mudança do processo metabólico e ele precisa aprender a ter nutrientes. Acreditem ou não, em 2025, tem pessoa que não sabe o que é nutriente e que não nutre o próprio corpo, e que vive com uma alimentação que a gente chama de caloria vazia, que é uma alimentação que o corpo tem que se autocombater o tempo todo. Por quê? Porque é uma alimentação que não tem qualidade nenhuma. Então, antes de ser matéria-prima para uma construção celular, o corpo precisa eliminar. Então, é como se toda vez a gente estivesse andando em marcha ré. Sabe aquela pessoa que vai, treina semanalmente, bonitinha, sai da academia, toma um belo de um refrigerante e, sei lá, um fast food. Ela não tá nutrindo o corpo dela. Ela tá tentando equilibrar o jogo, mas vai ser mais negativo do que positivo o resultado dela. Primeiro, a frustração. Segundo, que ela não evolui performance, né? E terceiro, que com o tempo ela vai ver que a pele não tá boa, então o corpo tá mais intoxicado, que o intestino não tá bacana, e aí a gente começa a ter as reclamações, né? Ali, tudo pontual, tudo mais específica, né? Bem direcionada. Então, observe para sua rotina, se olhe, reflita sobre isso, entenda os pontos que você precisa mudar para que a mudança realmente aconteça. E não precisa ter pressa, tá? Porque a gente vai errar e muito, mas a diferença é a capacidade que a gente tem de voltar, de retomar, né? E aprender, né? Com aquele pequeno erro. Lembre-se, a gente precisa aprender para que a real evolução aconteça em qualquer área da nossa vida, né? Então, depois que a gente olhou um pouquinho para esse lado, né, para a grandiosidade que é a nossa vida, que é a nossa herança, que é a nossa cultura, a gente vai então aprender um pouquinho sobre divisão de pratos. Eu estou explicando um pouquinho para vocês de uma forma muito simples, quase que a divisão da pirâmide alimentar, que alguns profissionais não usam mais, outros usam. Eu ainda acho muito didático o uso da pirâmide,
concordo com alguns posicionamentos, outros não, mas enfim, né? Quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente fala de trazer para o nosso corpo os alimentos em combinações adequadas para que o nosso metabolismo entenda o processo da construção, da limpeza, da desinflamação, da organização metabólica, tá? Então, o que você tem que entender sobre isso? Que tudo aquilo que você come, o teu corpo, ele vai absorver, utilizar, e o que ele não precisa, ele vai eliminar. Ele utiliza de que forma? Construindo uma célula nova ou cicatrizando, regenerando uma célula nova, né? Quanto mais intoxicada for a tua alimentação, mais processo de regeneração você vai ter, ou seja, vai estar sempre limpando, fazendo faxina. Quanto mais limpa for a tua alimentação, mais nutrientes vão sobrar para que uma nova célula seja construída. Então vamos pensar no processo de hipertrofia. Eu preciso que massa muscular cresça. Eu preciso ter célula nova. Tudo bem? Se eu tiver um machucado, eu preciso que célula nova cresça, porque eu tenho uma ferida, eu preciso cicatrizar isso aqui. Então, essa célula vai regenerar, ela vai melhorar, ela vai crescer, tá? Se eu tenho uma alimentação muito tóxica, com muitas substâncias que o meu metabolismo não utiliza, eu vou ficar limpando a casa, gente. É lento, tá? E o nosso corpo, ele é incrível, porque ele luta pela vida. Então, muitas doenças têm cunho nutricional, por quê? Porque o corpo dá um jeito de metabolizar essas substâncias e guardar. E como não é funcional para ele, infelizmente a gente pode desencadear doenças, tá? A gente vai chegar até nesse ponto ainda aqui no canal também. Quero abrir um pouquinho para esses pontos com vocês. Então, Pri, como é que eu monto um prato se eu quero começar a controlar estresse e ansiedade? Tudo bem? A aula é principalmente para isso. Lógico que funil, gente, é emagrecimento. Então, a gente está organizando o alicerce da casa para que a gente emagreça aqui ou ganhe peso, né? Ou seja, qualidade de vida, peso adequado. Se eu quero reduzir a minha ansiedade, para mim conseguir reduzir volume alimentar, não ter excesso de estresse para abandonar do meio do caminho, o que eu faço? Eu começo comendo por fibras. Folhas são ricas em fibras. A gente mastiga muito. O processo da mastigação libera o hormônio da saciedade que traz tranquilidade para a gente. Folhas é quase zero caloria. Então, automaticamente, se eu como mais folhas e eu estimulo saciedade, eu vou estar comendo menos caloria e vou ter um volume interessante. Eu como menos o outro pedaço do prato. Tudo bem? Então, eu faço déficit calórico. Déficit calórico, emagrecimento com o tempo. A gente não está fazendo nada extremo, né? A gente está indo por etapas. Então, se eu for pensar, vamos colocar lá, né? De 25 a 40% do meu prato ali, mais ou menos, de vegetais, de preferência cru, folhas. Seja criativo, crie boas saladas, né? 50% do meu prato de proteínas, então proteínas de alto valor biológico. Então ali eu tô falando da carne, eu tô falando do peixe, eu tô falando do frango, eu tô falando do ovo, eu tô falando de grãos, né? Vegetarianos, veganos, aumentem o consumo de amaranto, de quinoa, sempre que possível um tofu. Não é um dos melhores, mas o cogumelo tem a sua parcela ali também, né? E ora pronobis nas folhas, mas acaba sendo um aporte proteico ótimo, excelente. E aí, o que sobrar para completar 50%, a gente está falando de 15% a 20%, eu vou escolher um tipo de carboidrato. Então, um arroz, uma mandioca, uma batata, né? E se quiser, poxa, Pri, hoje eu vou montar esse prato, eu vou colocar 20% de batata frita, tudo bem? Tá certo, você já equilibrou o jogo. Por isso que na reeducação alimentar o que vale é a estratégia, não é a caloria, né? E isso te dá liberdade de chegar num restaurante e escolher o que você quer de acordo com o plano alimentar que você definiu para aquele momento, definiu para esse estágio, né?
E escolha apenas um tipo de carboidrato e aquele que vai te agradar, né? Segunda sugestão, comece comendo pelas folhas. Uma garfada da folha, uma garfada das proteínas e, por último, carboidrato. E brinca. Vai girando o prato mesmo, tá? Por quê? Porque o fato de você consumir fibras primeiro, você vai ativar aquela saciedade. Fibra vai controlar o índice glicêmico do carboidrato que você escolheu para comer. Índice glicêmico tem tudo a ver com emagrecimento, com saúde, com longevidade, com redução de estresse, redução da ansiedade, né? Principalmente, gente, controla a quantidade de gordura abdominal, tá? Controlar índice glicêmico é maravilhoso se você quer perder barriga, tá? E aí, uma proteína de alto valor biológico, que tem ali função construtora, reparadora, né, de células. E você vai fazer essa refeição com calma, com tranquilidade, respeitando o seu momento, respeitando o seu objetivo. E se você aprender a fazer isso, você vai ver que com o tempo você vai melhorar a sua qualidade de vida. Pri, e se eu quero ganhar peso? A gente vai dividir o prato de uma forma um pouquinho diferente. Eu preciso aumentar carboidrato. E aí eu vou trabalhar quase que 30, 30, 30. Então eu vou colocar 30% de vegetais, 30% de proteína e 30% de carboidrato, tá? Porque eu tô aumentando o volume calórico quando eu aumento o carboidrato. Eu dou mais energia para o meu corpo. E aí entra uma estratégia muito interessante. Pri, mas eu vou começar comendo pelas fibras também? Lógico. Você quer ganhar peso de musculatura ou você quer ganhar peso só de gordura localizada? Ganhar peso é difícil, gente, tá? Então, eu preciso entender que eu tenho que atingir saciedade, porque não é só ir lá e comer comidas altamente calóricas. Eu preciso nutrir o meu corpo, mas eu tenho que dar um volume maior para ele. Então, vale a mesma regra: vegetais, proteínas, carboidratos, tá? Faz o rodízio e o teu corpo vai entender o processo. Pri, e eu que sou vegetariano? Bom, aí a tua responsabilidade em escolher grãos, vegetais e cereais, fontes de proteína, acabam sendo maiores, né? Então, tenha isso como um objetivo. Normalmente, o vegetariano, a gente consegue bater ali a média mínima proteica diária, né? A gente está falando de até 20, 25% de proteína. Então, escolha bons alimentos, pesquise sobre alimentos que sejam fontes proteicas para que isso faça parte da sua vida. Não dá para ser um vegetariano que come só carboidrato. O teu corpo, a tua saúde, ela vai reclamar com o tempo, né? Então, quando a gente começa a entender qual é o meu objetivo, como eu quero me comportar, eu começo a ter liberdade de escolha. Liberdade de escolha é reeducação alimentar com consciência. Combinado? Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vem na próxima sexta-feira com mais uma aula. Vou pensar qual é o tema ainda aqui, mas a ideia é que toda sexta-feira vocês tenham uma aula como essa e eu espero de coração que vocês gostem do conteúdo e que eu esteja trazendo informação que agregue na sua vida. Então, me ajuda, compartilha, convida as pessoas, estejam aí com a gente, né? Porque é um projeto que eu quero que atinja o maior número de pessoas. Esse é o propósito dessa ação. A gente se vê, até a próxima aula e tchau, tchau.